Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Nesses últimos vídeos eu tenho me preocupado mais em falar da psiquiatria de ponto de vista mais conceitual. Hoje eu vou retomar discutir e conversar com vocês sobre algumas entidades clínicas dentro da psiquiatria. Como se trata de um tipo de diagnóstico que aparece, eu tenho muitos pacientes com ele, então hoje eu vou me referir ao que nós chamamos em psiquiatria de transtorno obsessivo compulsivo, que tem uma sigla chamada TOC. Então vamos começar por aí. TOC é uma sigla, transtorno obsessivo compulsivo. Em inglês, OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Não é um substantivo, porque o que eu ouço as pessoas falarem é: esse camarada tem uns toques, ele fica fazendo uns toques. Como se assemelha ao verbo tocar, ao substantivo original do verbo tocar, então uns toques parece ser uma coisa concreta. Então vamos começar por uma situação específica. O que é que nós chamamos de pensamento obsessivo? O que é que nós chamamos de atos compulsivos? A palavra obsessivo se refere ao aspecto mental e a palavra compulsivo se refere ao aspecto comportamental, os atos da pessoa. Todos esses dois aspectos que podem estar presentes na mesma pessoa, ou uma pessoa pode ter um quadro clínico mais privilegiado para o lado obsessivo ou mais para o lado compulsivo, ou pode ter os dois no mesmo componente. Mas qual é a linha central que une esses dois fenômenos? Os fenômenos obsessivos, que são os mentais, e os fenômenos compulsivos. É aquilo que a psiquiatria chamava de anancástico. A palavra anancástico, que pertence à psiquiatria mais antiga, mas que denota um atributo fundamental do TOC. Ananke em grego é necessidade. Mas que necessidade? É o dever, a obrigação de o ter que fazer algo. Ainda que eu não queira fazer algo, eu tenho que fazer. Essa característica do fazer, que seria o compulsivo, ou do pensar, que seria o obsessivo, nas duas está presente. A angústia de quem sofre de TOC é exatamente por ser coisas de natureza mental ou coisas de natureza comportamental que a pessoa não gostaria de fazer ou sente como ridículo, inúteis ou o que for, mas são obrigadas por essa necessidade, por esse quadro anancástico do TOC, a ter que fazer coisas. Por exemplo, no quadro do pensamento, a pessoa ter um pensamento que seja para ela própria ofensivo, desagradável, ridículo, inútil, mas não consegue tirar da cabeça. É como se fosse um vírus de computador que começa a controlar um determinado pensamento. É um pensamento, ou uma ideia, ou uma imagem, ou uma operação mental. O que eu chamo de operação mental é a pessoa, por exemplo, ouvir um número par e se sentir obrigado a pensar no número ímpar para parear as duas coisas. No lado compulsivo é a mesma coisa. Se eu toquei na mesa uma vez, eu tenho que tocar mais uma vez do outro lado. Eu tenho que parear os atos. Se uma porta, eu próprio fechei a porta, mas mal eu volto as costas, me passa a sensação de dúvida de que será que eu fechei? Será que eu escutei mesmo o clique? Eu volto para fechar. Isso repetidas vezes, eu sabendo que eu fechei, mas com a sensação de que não fechei. Essa contradição contínua, não quero pensar, mas tenho que pensar. Sei que fechei a porta, sei que minha mão já está limpa, mas eu tenho que continuar lavando.
Isso pertence ao quadro do toque. Por isso que a expressão do toque é sempre níveis de angústia muito altos. Regra geral, a pessoa que tem toque ou que chega ao consultório para um diagnóstico de toque, muito possivelmente ela já carrega isso há muitos anos, às vezes desde a infância. Só retrospectivamente que ela vai se dando conta que durante muito tempo ela tinha um comportamento ritualizado. Por exemplo, para poder tomar banho, tem que tomar banho numa determinada sequência. Reparem minha expressão, tenho que fazer numa determinada sequência. Se porventura for interrompido, eu tenho que começar do zero. Eu tenho que lavar as mãos 33 vezes, embora saiba que ela já está limpa desde a primeira, porque não fazer causa angústia e fazer causa angústia. No caso do pensamento é a mesma coisa. Eu sei que essa operação mental de parear par e ímpar não tem sentido, mas eu tenho que fazer porque a sensação é que vai acontecer alguma coisa ruim se eu não fizer. Muitas vezes é uma imagem que se impõe à pessoa com tal força e por ser uma imagem desagradável, por tocar em temas desagradáveis para a pessoa, então essa combinação de um tema desagradável, um pensamento desagradável, uma imagem desagradável ou ofensiva ou agressiva e não conseguir tirá-la do campo da atenção, essa mistura de coisas promove níveis de ansiedade, em geral, muito altos. Para a pessoa chegar até o consultório, como eu disse, regra geral demora alguns anos, porque no começo a pessoa consegue, entre aspas o que eu vou dizer, disfarçar tanto o comportamento compulsivo, os atos compulsivos, as ritualizações compulsivas, como os pensamentos, as dúvidas obsessivas. A dúvida obsessiva é aquela dúvida que não tem a ver com a razão. Eu agora aqui posso ficar em dúvida se eu desliguei ou não desliguei o computador ou o telefone para não fazer ruído aqui. Nesse caso, eu interromperia, testaria e voltaria e ficaria bem. No caso de eu ter o diagnóstico de toque, muito provavelmente eu repetiria tantas vezes que eu terminaria nem gravando o que eu estou gravando agora. Porque essa sensação contínua de dúvida do que eu faço e dúvida do que eu penso, em que a repetição não resolve, a ritualização não resolve, é diferente da dúvida racional, em que a mera testagem soluciona. A dúvida racional ela é útil para a pessoa experimenta e resolve a situação. A dúvida obsessiva é um sem fim, é um loop sem fim, que é sofridíssimo para a pessoa e incompreensível para quem está perto. E esse é o lado também importante em discutir. Se nós observarmos em geral, as pessoas que têm esses rituais compulsivos são chamadas de manias. Talvez vocês já tenham ouvido isso ou usado até essa expressão. Essa expressão mania em psiquiatria não tem a ver com toque. Então não usem essa expressão quando se referir a rituais compulsivos. Mania em psiquiatria, como várias vezes já citei aqui, pertence ao quadro do transtorno do humor, é uma elevação patológica do humor, uma elevação inapropriada do humor. Isso é mania. E o que as pessoas corriqueiramente chamam de manias são rituais compulsivos, ou são repetições compulsivas, ou pode ser o uso de uma determinada roupa, pode ser uma repetição de uma dúvida. Não são manias, são rituais compulsivos ou são pensamentos obsessivos. Então, toque, regra geral, é um dos quadros psiquiátricos que mais causam sofrimento à pessoa, níveis de angústia extremamente elevados, porque toque é assim, né? Se normalmente a ansiedade já é descrita assim como forças antagônicas, no caso do toque, a coisa se agrava porque quem tem toque não tem um quadro psicótico em que sente como uma intrusão na vida dele. No caso do toque, a pessoa sabe que o pensamento é dele, ele apenas não controla o pensamento. Ele sabe que o ato é dele, ele apenas sabe que o ato é desnecessário ou não mais necessário, mas a pessoa se sente obrigada a fazer. É exatamente esse
sentimento de obrigação que os antigos chamaram a atenção colocando o nome anancástico, para reforçar essa sensação de uma lei impositiva que é gerada pela pessoa, ou seja, pelo transtorno psiquiátrico. Não é uma força que vem de fora, como poderia ser numa ideia delirante de influência no quadro esquizofrênico, em que a pessoa sente como algo imposto à vida dela, que penetra o pensamento dela. No toque não é isso. No toque a pessoa não se sente invadida. Esse pensamento, ele é superior à capacidade de, ou essa ação, à capacidade da pessoa resistir a ele. Como isso, em geral, e eu vou usar essa expressão na forma corriqueira, é muito maluco para as pessoas se queixarem, porque não controlar o pensamento ou não controlar o que faz soa como se isso fosse maluquice. Por isso que demora muito tempo para as pessoas entenderem que não é só ela que tem, uma quantidade grande de pessoas no mundo, chega a beira os 3% de pessoas sofrem de toque no mundo, 3% de 8 bilhões, imagine quantos são, 240 milhões de pessoas. 240 milhões de pessoas têm níveis diferentes de sintomatologia psiquiátrica no campo do obsessivo compulsivo. E essas pessoas, regra geral, no começo, elas se consideram sozinhas nisso. Ninguém mais tem, porque não se conversa sobre isso. E quando se conversa, para ridicularizar. Porque se vocês observarem, talvez de um tempo para cá, as pessoas começaram a fazer filmes ou se referirem a toque de uma forma mais fidedigna. Porque até então, toque era tratado de uma forma jocosa. O Jack Nicholson ganhou um Oscar com um filme chamado Melhor Impossível, que estava nas antigas locadoras de vídeo na sessão de comédia. Mas se uma pessoa tiver interesse em assistir um filme antigo com Leonardo DiCaprio chamado O Aviador, que conta a história de Howard Hawkins, uma pessoa que tinha toque na década de, se não me engano, 40, 50, você vai ver qual é o grau de sofrimento e destrutividade para a pessoa de um nível de toque grave. Quando você assiste Melhor Impossível, que é o de Jack Nicholson, e quando se assiste o de Aviador de Leonardo DiCaprio, a realidade está do lado do filme de Leonardo DiCaprio. Toque é um sofrimento atroz. Não é maluquice, não é o risco da pessoa ficar doida zero, porque isso é o que as pessoas temem, perder o juízo. Toque não é um quadro psicótico. Por isso que é preciso, as pessoas demoram para ir buscar ajuda, exatamente porque temem ser vistas como doidas, como malucas, porque não estão se queixando de algo que, no senso comum, como é que você não controla o seu pensamento? Rapaz, você é maluco? Rapaz, pare de fazer, você já lavou essa mão 30 vezes, é só parar. Aliás, força de vontade, como eu costumo dizer, é algo que eu sempre espero que o outro tenha. Quando é aplicado a mim, nunca existe. Mas força de vontade é uma cobrança que a gente faz ao outro. Você precisa ter força de vontade. Não existe isso em toque. Não é porque ele queira que ele repete. Não é porque ele tem um juízo fraco que ele repete. Aliás, como em tudo em psiquiatria, não é porque a pessoa tem juízo fraco que tem algum transtorno psiquiátrico. Então, resumindo, toque é uma situação que sempre é extremamente sofrida pela pessoa, que demora para ser diagnosticado, porque as pessoas demoram para entender que o que elas têm pode ser um transtorno psiquiátrico. E terceiro, o toque não está relacionado com loucura, maluquice, qualquer que seja o termo, e que na prática seriam os quadros psicóticos. Toque não é um quadro psicótico. E toque pode ser ajudado. Toque é uma condição psiquiátrica que necessita o uso de medicação por todo o tempo para sustentar a melhoria, e a melhoria seria a redução da intensidade ou da frequência dos pensamentos ou dos rituais compulsivos e necessariamente a abordagem psicoterápica. Esses dois complementam, ajudam a fazer do toque algo possível de ser tratado. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.